bem-vindos a mais um episódio do nosso Labcast. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um tema muito bacana, muito legal. Então, ó, papel e caneta na mão, que vão vir insights bem valiosos hoje. Ao meu lado esquerdo, hoje estreando no podcast, Bruna Ferrari. E aí, Bru, como é que tá? E aí, gente? Muito feliz, muito ansiosa por hoje, pela conversa. Duas pessoas incríveis, maravilhosas, que eu admiro. Tô muito feliz e espero que seja uma conversa bem produtiva aí. Já tô com o papel aqui, ó. Já vou anotar. Tá pronta pra hoje? Eu vim só pra anotar. E cadê a caneta, Bruna, pra anotar? Tá aqui, tá ali, ó. Vai usar a minha? Vou. Tá bom, então tá. Para fazer esse bate-papo de hoje de tendências na área da saúde, a gente vai falar um pouco sobre o Gramado Summit, sobre outras tendências também. A gente tem aqui na mesa a Mari Kenner, que é gerente da área de saúde do Sistema Fecomércio, e a Karine Alalan, que é diretora do Senac Saúde. Palmas para as nossas convidadas. Meninas, bem-vindas. Obrigada. Obrigado por ter aceito esse convite. Com certeza vai ser um bate-papo bem bacana, bem legal. Animadas para hoje? Sim, claro. Nosso bate-papo? Claro, ó, tem chimarrão, tem água, para quem quiser água. Quem quiser chimarrão, a gente tem disponível aqui. Meninas, antes da gente começar, quem é a Mari, quem é a Karine, para a galera aí que está nos assistindo conhecer vocês? Falando um pouquinho do CPF, né? Então vamos lá. Quem é a Mari, né? Eu sou uma mulher de 55 anos e tenho uma trajetória de trabalho na área da saúde, né? Eu circulei por vários espaços, assim, né, de formação. Eu sou cirurgiã dentista. Iniciei minha trajetória como... Tu é cirurgiã dentista? Que legal, Mari! Cirurgia dentista e meus primeiros 10 anos de profissão foram na área de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Então, trabalhando dentro de um ambiente hospitalar. Nesse contexto, eu me reencontrei, né, na verdade, entendi a necessidade de me revisitar e encontrar um outro espaço de atuação, que foi a saúde coletiva. Nesse lugar, eu conheci o SESC, né, e entre idas e vindas, eu retornei como gestora da área de saúde e hoje de assistência e saúde, né, no SESC. Então, essa é a Mari, né, profissão, né, a Mari trabalho, né. Eu sou uma pessoa que gosto muito de viajar, de caminhar, de meditar, né. Tenho um pet filho, que hoje faz parte da minha família, né? E eu me vejo num espaço onde eu posso fazer transformação social, né? Num espaço de gestão a gente consegue impactar pessoas, né? Então, liderar equipes, né? Transformar realidades num contexto também de conseguir projetar isso numa escala maior, né? Pensando em projetos em toda a comunidade que a gente atende, né? E eu entendo que enquanto gestora, a gente está aqui como um facilitador de processos das nossas equipes, né, para desenvolvê-las e para que elas tragam o melhor de si e para atender ao nosso cliente, né? Então, o foco é o nosso cliente. Então, acho que a gente só faz esses movimentos de entrega quando a gente tem isso muito claro, né? Eu acho que a maturidade tem isso na vida, né? Ela nos deixa essa clareza, né, melhor. Então, acho que nesse sentido que eu espero contribuir na nossa conversa de hoje. Nossa, que legal, que bacana. Cirurgiã dentista, essa eu não sabia. Não, também não sabia. E olha... Revelações. Muito bom. Muito legal. Karine, bem-vinda. Obrigada. Coisa boa. Obrigada, Gelson. Obrigada, Bruna, Mari. Então, a Karine, né, uma mulher de 43 anos, eu sou casada, tenho 2 filhas, a Lulu e a Tonton, né? E sou psicóloga, sou mestre em gestão educacional e escolhi a psicologia porque eu queria mudar a vida das pessoas. E aí, quando eu conheci o Senac, eu descobri que eu podia fazer isso em lote, fazer em grandes grupos, porque a educação transforma, ela muda a vida das pessoas. E me apaixonei, então, pela área da educação, tanto é que trilhei isso, né? Hoje, estou há 20 anos no Senac, comecei lá no Senac de Camaquã, tive várias experiências em várias áreas, ajudei a implementar o ensino médio, trabalhei já com a área de idiomas, já trabalhei com a área de negócios. E quando eu tive a oportunidade de vir para a área da saúde, que já é a minha área de formação, eu me senti muito desafiada, né? Eu sempre conto que não dormi acho que umas 2 semanas pensando, meu Deus, eu vou assinar o diploma de alguém que vai cuidar de alguém, né? E claro que dá, claro que dá um frio na barriga, assim, é uma responsabilidade imensa.
É uma área que desafia muito, né? Agora fazem 8 anos que eu estou na área da saúde, ali, na parte da capacitação na área da saúde. Tive a grata surpresa, né, de poder trabalhar com a Mari, que é uma grande parceira. A gente trabalha muito bem junto, desde o primeiro momento, desde o primeiro instante. Já fizemos vários projetos juntos. E eu me sinto muito parte também, né, da equipe. Quando fala saúde, do sistema, acho que a gente tem esse sentimento, né, de que a gente faz as coisas em conjunto, e isso é grandioso, assim. Na semana passada eu acompanhei, né, o Congresso de Saúde Integral do SESC. E eu ainda brinquei, disse, se eu não estivesse aqui eu estaria de longe louca de ciúmes, né, porque eu ia querer estar. Mas recebi o convite, participei e foi muito legal. Então eu acho que essa aproximação, ela engrandece aquilo que a gente faz. Não tem como trabalhar com saúde sem... educação e saúde sem ter muito propósito, né, porque realmente é algo transformador. Estou muito feliz de estar aqui, espero poder contribuir, contem conosco aí. Coisa boa. Enfim, a gente tem algumas escolas que ofertam, né, a área da saúde no estado, já não tenho mais as contas certas de quantas são, mas deve ser, e com certeza é uma responsabilidade incrível assinar o diploma de alguém que vai lidar com um paciente direto, né? Com certeza, assim, é desafiador. E o desafio, ele não está só na conclusão, né? É fazer uma trajetória que realmente faça sentido, que entregue um perfil profissional diferenciado. O Senac, o sistema, ele tem muito claro, né? A gente preza pela qualidade, a qualidade em primeiro lugar. A gente não está lá por preço, a gente está lá porque quer fazer um trabalho verdadeiro, de qualidade, de responsabilidade. E o que a gente tem visto, assim, nesse desenvolvimento, nessa capacitação, é que a gente precisa estar cada vez mais próximo daquilo que o aluno vai encontrar lá no mercado de trabalho, né? Para ele chegar realmente preparado, o nosso espaço de aprendizado, ele precisa ser muito próximo. E cada vez mais a gente vê os investimentos que são feitos, né, em tecnologias, em simuladores, em espaços de simulação, investimentos altíssimos que são feitos para a escola, para que a gente prepare esse aluno e ele chegue lá e realmente encontre o cenário que ele vai trabalhar e esteja mais preparado para tudo que vem aí com as tecnologias. Muito bom, bacana. Meninas, falando um pouquinho de Gramado Summit, né? O terceiro ano que eu vou e eu senti, assim, um espaço, pelo menos, para negócios, para networking, para fazer conexões, assim, e já falei isso, principalmente no ecossistema de inovação, muito melhor do que o Salt Summit. A gente consegue parar, conversar com as pessoas, né? Consegue interagir de uma forma mais colaborativa, assim. Para vocês, como foi o evento, né, que vocês estiveram presentes esse ano lá? E o que vocês acham que faltou um pouquinho? E aí talvez até a gente fez um pré-podcast antes de entrar no ar aqui. Como é que vocês viram a atuação quando se olha para a área da saúde, olhando para o Gramado Summit, questão de inovação? Bom, para mim foi a primeira vez que eu participei, né? Então, concordo contigo, né? Que comparativamente ao Salt Summit, ele tem um espaço mais qualificado, né? Então, há muita oportunidade de percorrer e conversar com os fornecedores, né? No campo da saúde, muita oferta de plataformas online vinculadas a projetos de saúde mental, principalmente, muitos projetos, né, e empresas de vestíveis, então, falando, né, de possibilidades de acesso remoto a pacientes, né, mais idosos ou como apoio, né, à gestão hospitalar ou domiciliar das pessoas, né, idosas. Então, assim, muita possibilidade, né, de conhecer fornecedores e tecnologias novas, né, em relação à saúde. Então, nesse contexto, muito positivo, né? Em relação aos palcos, né, tanto o principal quanto os palcos paralelos, né, a saúde não tinha um espaço bem definido, né? Então, ela conversava na transversalidade das temáticas, né? Então, a gente precisava buscar um pouco mais, né, para encontrar temas direcionados à saúde. Mas, assim, escutei coisas interessantes sobre tendências daí de marcas e de empresas, né, que falam falando um exemplo aqui, saúde da mulher, né, como as marcas têm então espaço de crescer e de se posicionar em mercados ainda não atendidos. O exemplo ali de uma das CEOs era do cabelo grisalho que a mulher hoje assume e que faltam produtos para ela
saber, falta o conhecimento e às vezes, né, esses produtos para que ela possa cuidá-lo, né? Então, como um exemplo. Então, bastante essa temática, assim, em relação a produtos, né, e tendências, mas senti falta, né, de um espaço mais relevante de falar sobre saúde de uma forma mais ampliada, né? Então, acho que um pouco disso, né, Karine? Eu sou fã do Gramado Summit. Eu não fui a todas as edições, eu devo ter perdido uma ou duas, mas eu fui desde o primeiro Gramado Summit. Então, eu sou fã porque eu acho que é um lugar que sempre transforma, assim. Eles sempre trazem pessoas de bastante relevância, com muita informação, muito conteúdo. Diferente do South Summit, que é um lugar de muita conexão. Tu encontra muita gente, te conecta, te aproxima de pessoas que talvez tu não tivesse acesso. Então, tem esse lado da relevância, mas são espaços diferentes, né? E o Gramado Summit, ele traz isso. Ele traz reflexão, os lugares, eles são pensados para que tu realmente possa te conectar. Ele te dá opções, então tu tem muitos palcos, né, que vão para áreas diferentes e aí tu consegue, eu quero mais relacionado a marketing, quero mais relacionado à inteligência artificial. O palco principal traz mais um olhar, trouxe muitos cases de superação, o que de certa forma fala sobre equilíbrio, né, e sobre saúde também, como a Mari disse, né, foi muito na transversalidade o tema, porém ele está em tudo, né. Então, assim, eu sempre gosto muito, na edição anterior, 2 edições anteriores, tinha um palco específico para saúde. Sim. Foi bem relevante. Claro que ele ia mais pro lado da medicina, assim, mais de tecnologias para hospitais, mas ele trazia muito conteúdo relacionado à saúde. Dessa vez eu senti falta, né? Porque é um tema que está tão em alta. Mas também a gente conseguiu ver palcos como, por exemplo, o nosso palco da FEComércio, temas da longevidade, né? Da economia prateada, questões que vêm, que não tem como a gente falar de saúde sem falar desses temas. Então, ele estava permeando o evento, mas sem um destaque específico pro evento, assim. Então, sempre muito relevante, acho que sempre contribui, acho que é impossível tu ir lá, passar todos aqueles dias e não se transformar de alguma forma. Se falou muito de inteligência artificial, se falou muito de cibersegurança, sempre trazendo para esse viés de que ela vem para somar. Todo mundo tentando desmistificar, né, e facilitar o acesso, de que tá simples, de que hoje a gente consegue extrair mais dessas possibilidades, mas que a gente tem que olhar para isso sem nunca esquecer da humanização e daquilo que ela não vai conseguir substituir. Então, acho que foi é sempre um evento de muita relevância. Ai, tanta coisa para falar que tá passando na minha cabeça aqui agora. Sim, eu já tô pensando eu acho só importante quando fala de inteligência artificial, né? Eu acho que é uma coisa que fica bem clara, assim, né? Que ela a inteligência artificial sem propósito, sem transparência, ela vai perder o espaço, a relevância e o significado. Então, esse é o desafio, né? Ela vem para melhorar fluxos de trabalho, para contribuir com a medicina preditiva, né? Para ter tecnologias em relação a medicamentos, a várias questões, né? de atendimento, de processos de tratamentos, enfim. Mas ela nunca vai substituir o humano, né? A interação humana, a conexão, o vínculo que o cuidado em saúde precisa, né? Então, é um pouco dessa dicotomia, né? E que fica cada vez mais latente, né? Então, como a gente avança, né? Na tecnologia, na inteligência artificial, porque isso está posto e isso é bom. Não tem como voltar atrás. E é bom, né? Mas como a gente garante, né? Os aspectos da segurança, dos dados sensíveis, né? De como é que a gente faz... Isso também é um desafio para a saúde. Como é que a gente conecta os sistemas de saúde, que hoje, né? A gente pensando no mundo ideal, você ter o teu prontuário e tu conectar com todos os lugares onde tu vai, todos os profissionais que te atendem. Isso ainda é possível em teoria, mas na realidade não existe, né? Então, mas é um dos desafios postos, né? E também, né? Esse lugar de contraposição do acolhimento, da escuta qualificada, do afeto que vem junto com o cuidado em saúde, né? Que isso a gente nunca vai... Ele se torna mais relevante ainda nesse novo lugar que a gente vive. Falando um pouquinho de saúde mental, Bruna, me corrija se eu estiver errado, tá? Que é uma impressão que eu tenho. A gente nunca teve tanto afastamento por burnout, né? As pessoas estão sérios problemas de saúde mental.
Inteligência artificial. Há uns anos atrás eu ouvia muito dizer que a inteligência artificial vai vir para me ajudar a ser mais ser humano, para me economizar tempo, para que eu invista mais nas pessoas. O movimento que eu vejo, e aí me corrija se eu estiver errado, que eu estou usando a inteligência artificial para me dar mais tempo, mas para eu fazer mais coisas. Exatamente. E não investir nas pessoas. E isso vem causando, enfim, né, diversos danos aí à saúde mental. Vocês conseguem perceber isso também? É uma percepção que vocês veem no dia a dia? Porque eu vejo muitos profissionais que utilizam a inteligência artificial para economizar tempo, mas esse tempo que eu economizo, em vez de investir num relacionamento humano, eu uso para fazer mais coisa. E mais coisa. E mais coisa. E não para. A gente está usando a inteligência artificial como uma secretária ali, né? Um apoio, é meu estagiário, mas não está investindo em saúde. Eu acho que tudo permeia educação, né? A gente precisa se educar para entender a relevância de todas as possibilidades, né? Que vem, que nos deixam mais produtivos, sim, né? Se bem usada, pode nos deixar mais produtivo. Mas o que a gente vai fazer com esse tempo que sobra continua sendo uma escolha, né? E aí a gente, quando fala da longevidade, que a gente pensa assim, vamos viver mais tempo, a gente vai viver de acordo com as escolhas que a gente fizer hoje, não com as escolhas que a gente vai fazer quando chegar neste lugar. 60, aos 60, aos 70 é o resultado das escolhas que eu faço hoje. Então, de novo, a gente volta para a educação, né? Eu tenho tudo isso para quê? A favor de quê, né? A gente precisa se aproximar de todas as tecnologias. Não dá pra gente dizer, eu não sou a favor disso, eu gosto do ser humano, eu não vou me conectar, fica muito robótico. É impossível tu não te conectar, porque tu vai ficar obsoleto, vai chegar um momento em que tu não vai conseguir interagir da mesma forma. Então, a gente tem que tomar contato com as possibilidades que a tecnologia traz, mas, de novo, somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. E aí, a educação, ela vem para nos ajudar a fazer as escolhas certas que vão nos levar para as consequências lá na frente. E quando a gente fala de saúde, né, tá muito claro, assim, um conhecimento já posto de que você tem que ter cuidados com a tua alimentação, tu tens que ter uma prática física, né? Mas parece simples, mas não é claro ainda que a gente precisa de conexão social também para fazer prevenção em saúde, né? Então, as pesquisas hoje já trazem esse lugar de que não é só para te ter uma melhor saúde emocional. Se você tem rede de relacionamento, se você tem conexão social, você tem uma imunidade melhor, o que te faz estar menos predisposto a ter doenças. Então, é nesse lugar que fica, né, esse desafio. Então, a tecnologia, ela tem que nos liberar esse tempo para te conseguir fazer conexão social. Qual seja no teu ambiente do trabalho, no teu ambiente familiar ou na tua rede, né, de relacionamentos, né? E é disso que fala a longevidade, né? Longevidade fala de hábitos, de saúde, de alimentação, de prática física, de propósito, né? Que conversa também com as escolhas que a gente faz ao longo da vida em relação ao que eu quero deixar como legado, né? O que eu quero entregar no presente e que legado eu quero deixar para o futuro, né? Mas fala de rede, de relacionamento e de conexão, né? Esse resgate humano que é o desafio permanente, né? E nesse lugar a gente enxerga, assim, o sistema SESC, SENAC num lugar potente, assim, de entidades que trazem isso na sua missão, no seu DNA, na sua essência, né, e na sua entrega, tanto na educação quanto nos serviços, né, essa inovação em saúde, né, essa potência de transformação que a saúde pode fazer, né, e aí a gente fala de um conceito também ampliado, né, quando a gente fala de saúde integral, né, que é uma saúde integral no sentido mais amplo da pessoa, assim, né? Não é só física, né? Ela é também mental, ela é espiritual, ela é social, mas fala de uma saúde que é ampliada por outros fazeres, né? Então, quando você tem acesso à cultura, você está produzindo saúde. Quando você tem acesso à educação continuada ao longo da vida, nós estamos produzindo saúde. Então, é esse lugar que é de fato, né, um espaço de saúde que a gente, né, quer construir para o futuro, né?
Exato. E quando a gente fala a tecnologia como um espaço, porque as pessoas estão muito sozinhas, a gente fala do adoecimento, mas se a gente for avaliar, tem sempre muito conectado ao afastamento social, que é isso que a Mari traz. Então, vivenciar essa solidão traz um adoecimento. A gente fala dos afastamentos de trabalho, hoje por questões mentais. Nós sempre tivemos os afastamentos de trabalho, mas talvez eles tivessem outros nomes, porque uma coisa vai levando a outra. Se eu estou adoecendo emocionalmente, minha saúde fica fragilizada e doenças aparecem. Então, assim, talvez a gente só esteja agora conseguindo nomear para poder realmente ajudar naquilo que é a causa desse sofrimento. Aí tem a NR1 que vem aí também para nos mobilizar e fazer com que as empresas parem para pensar sobre isso, para olhar para o colaborador de uma forma diferente. Nós temos o Presente está num sistema que olha para o colaborador, mas a gente sabe que não acontece em todos os lugares. E esse é um lugar de discussão que obriga as empresas, porque às vezes é assim que precisa acontecer, a parar e prestar atenção em como as coisas estão sendo construídas. E, de novo, os afastamentos, os adoecimentos, eles acontecem geralmente porque a rede, de alguma forma, social, ela se enfraquece. Seja porque eu não tenho rede de apoio, seja porque eu não compartilho as minhas angústias, seja porque eu não tenho acesso. Mas essas questões, elas vão nos levando para esse adoecimento. E hoje, quando a gente fala de saúde, a gente está falando muito mais na saúde preventiva. Nunca se falou tanto em prevenir. Sim. Verdade. A gente sabe que com o número de pessoas que vai adoecer, envelhecer e adoecer, porque ainda não temos a condição tão plena, né? Não teremos sistemas de saúde para nos acolher, não teremos quem nos cuide. A pandemia, ela já nos ensinou a voltar para casa, a gente faz uma cirurgia, né? Em seguida, se tu estiver mais ou menos bem, tu já vai te recuperar em casa. Já fica em casa. E tu abre espaço para o próximo. Então, cada vez mais, se as pessoas continuarem adoecendo no mesmo volume, não teremos sistema de saúde. Então, a gente precisa, enquanto sistema de educação, de assistência, pensar em como que a gente ajuda as pessoas a adoecerem menos. E aí a gente volta de novo para esse olhar da saúde. E da educação, da integral. saúde, né? E da prevenção e de um lugar ainda anterior, que é promover saúde, né? Promoção, exato. Então, prevenir doenças, mas promover saúde, né? E eu vou trazer um exemplo de um projeto que é compartilhado entre SESC e SENAC, que fala desse lugar de promoção de saúde e prevenção de doenças e garantia de direitos para o jovem aprendiz, né? Que é o Levemente. Que é um espaço onde a gente tem profissionais SESC, profissionais SENAC atendendo, né? O jovem, então o adolescente, a juventude, nesse momento em que ele inicia essa jornada no mundo do trabalho, né? E aí a gente está falando de sistema mesmo, né? Do espaço da empresa, né? E das duas entidades, porque a gente fala de um lugar onde a gente quer fortalecer o jovem através de habilidades, de competências, de espaços compartilhados, de escuta, né? Então a gente aqui está falando num espaço anterior ao adoecer, né? Que é conseguir dar as ferramentas para que ele consiga ter essa experiência, né, positiva no mundo do trabalho, né? E aí, nesse momento que é mais difícil ainda, né, de transformação da sua vida, ter esse suporte, né? Então, acho que isso também é uma ação que a gente pode falar que é uma ação que é modelar do sistema, né? Que não... Ela está posta também por uma legislação, sim, né? Mas ela tem uma qualificação, uma qualidade que é diferente, né? Que pode servir também de modelo, né? De exemplo para outras empresas e instituições, né? Eu venho de uma geração, que talvez vocês saibam, que era feio chorar, era feio dizer que tu não consegue fazer o trabalho, né? Era raro pedir desculpa que tu fez alguma coisa errada, ou seja, tu tinha que ser extremamente forte. E realmente, a gente aguentava muito tranco, né? E aguenta até hoje. E se tinha muito, que a Karine falou assim, que talvez sempre existiu, mas a gente deixava meio escondido debaixo do tapete, né? Eu, por exemplo, há uns anos atrás, achava a crise de pânico, não, isso é frescura, isso não existe. Não existe, até que eu tive, né? Há uns bons anos atrás. E hoje se percebe que, como a Mari falou também, através de educação e de informações que a gente recebe, a gente consegue trabalhar um passo antes disso. Né? Então hoje as pessoas não têm mais vergonha de dizer, cara, não tô bem. Eu não tô legal, eu preciso ir para casa,
Eu acho que isso muda também, Preciso de ajuda, Preciso de ajuda, é. Pedir ajuda, né? E eu acho que é esse lugar, né? Que a educação e a saúde tem a possibilidade que é dar a autonomia, né? Essa construção de um autoconhecimento que te dá autonomia no teu cuidado. Né? Então, esse é o espaço que a gente consegue fortalecer de uma forma de prevenção e de promoção de saúde, né? É uma forma educativa mesmo, né? E a educação, ela permeia todas as esferas, né? A gente usa a educação para se desenvolver profissionalmente, mas emocionalmente também. É o autoconhecimento, né? É aprender a se respeitar, é entender quais são os limites, né? Entender o que realmente importa para poder fazer as escolhas mais assertivas dentro das possibilidades. E a promoção da saúde, como a Mari fala, ela passa por esse lugar de aprendizado mesmo, né? De poder... A tecnologia, ela também ajuda nesse sentido, né? Hoje a gente tem acesso à informação, é muita informação, muita dessa informação não serve, mas uma informação qualificada, muitas vezes, que pode te ajudar a chegar num auxílio, numa ajuda, num suporte. Então, a educação, ela permeia todas as esferas, né? Tudo, né? Isso que a gente está falando é uma coisa muito importante para todo mundo que trabalha, colaboradores, né, enfim, do mundo corporativo. Mas como isso não tem em todo lugar, né? Acho que eu me sinto muito privilegiada, assim, trabalhando no sistema, porque eu percebo que tem programas e que faz esse acolhimento quando a gente precisa e, enfim. Mas eu já trabalhei em lugares onde eu não tinha esse acolhimento, onde eu não podia dizer que eu não estava bem e a gente tinha que trabalhar e pronto, bem ponto, né? Eu acho que talvez falta um pouco disso ainda, falta muito disso, né? Na verdade, não é um pouco, falta muito disso, das empresas ter esse olhar mais para o cuidado da saúde e a preventiva que vocês falaram que é tão importante, né? Porque se a gente olhar o antes, talvez nem precise chegar a ter que socorrer alguém ou a um ponto que a pessoa está esgotada, né? Um esgotamento emocional, um esgotamento físico, enfim. Nenhum espaço ele é feito de tijolos, né? Senac Saúde, vou falar da minha escola, está num prédio, mas ele não é feito do prédio, ele é feito de pessoas, né? Então, a forma como tu conduz para ter leveza no trabalho, para que aquilo ali seja relacionado, buscar as pessoas que têm um propósito que bate, que converge com a instituição, né? O alinhamento de valores, de princípios é o caminho, porque daí as pessoas estão lá por algo a mais, não é só o salário, né? Tem mais envolvido, assim. Então, esse cuidado para escolher as pessoas, né? O resultado, ele é consequência, né? Ele é consequência da gente fazer as coisas de uma forma apaixonada. Eu sempre digo que 20 anos é muito tempo de vida para tu escolher e dedicar a estar num lugar. Então, se eu tô aqui e escolho estar há 20 anos, é porque vale a pena dar o meu tempo para esse lugar de construção. E a gente rápido, só faz... Eu vou voando, e a gente só faz isso porque se sente respeitado, né? Se sente com autonomia e com respeito para se desenvolver enquanto profissional. Então, com certeza, sabemos, né? Fato que estamos no sistema, uma empresa como todas as outras, que tem suas oportunidades de melhoria, mas que tem um viés muito claro de como quer lidar com as pessoas, de como quer fazer essa relação entre as pessoas e faz essa entrega, assim. E que a gente possa usar isso a nosso favor para poder ajudar outras instituições, né? Então, lá, por exemplo, pelas soluções corporativas da escola, a gente atende diversas empresas que têm nos procurado por conta da NR1. E, eu estou obrigada a olhar para isso e não sei nem por onde eu começo. Então, que bom que a gente pode ter essa base para poder fazer esse trabalho ainda de forma mais assertiva e ajudar outras instituições a fazerem essa caminhada, né? Isso é muito gratificante. E assim, na saúde, né? Nós somos pessoas que cuidam de pessoas, né? Então, a gente também tem que cuidar de quem cuida, né? Então, isso nunca a gente pode perder, isso a gente pode falar de uma forma ampliada, né? Porque o segmento do comércio também fala disso, né? São pessoas que entregam os serviços, que fazem nessa entrega, né? Então, a gente tem que ser isso em mente, né? E se a gente for pensar agora, né? Eu acho que é um outro tema bacana para a gente pensar, né? Que a gente tem que falar, que está interligado com saúde, que é a longevidade, né? Então, a gente sabe hoje que as pessoas no mundo do trabalho vão permanecer mais tempo trabalhando, né? Então, trazendo os nossos dados aqui do Estado hoje, 20% da nossa população tem mais de 60 anos.
as expectativas até 2050 é que se transforme em 40%. Então, nós estamos falando de um envelhecimento no Brasil, no Rio Grande do Sul, muito acelerado, né? Que a gente faz uma comparação que é diferente, por exemplo, do que aconteceu na Europa, que foi ao longo de séculos, centenas de anos, né, e que teve um nível de, talvez, de preparação melhor. Então, a gente está falando de uma população que nós vamos ter menos jovens, muito mais pessoas idosas em curto espaço de tempo. E como é que a gente prepara espaços, cidades, serviços, né? Acho que isso muda até a educação também. Né? A educação, o cuidado, né? O quanto a gente vai... Então, existe toda uma necessidade desse pensar, que ele é coletivo, né? De que é comunitário, que é institucional, que é governamental. E também tem o espaço que é individual, né? Que é cada um conseguir, né, se preparar para esse processo da melhor forma possível, né? A gente já vê hoje as comunidades jovens que não se encontram mais no final da tarde, se encontram de manhã para caminhar, para correr, né? Nessa perspectiva de já construir uma saúde melhor ao longo de sua vida, né? Então, a gente tem que olhar para todos esses cenários, são muitos desafios e muitas oportunidades também, né? Para as empresas, né? Para negócios e para nós, enquanto instituição, que tem que sempre também se renovar e se reinventar, né? Então... Verdade. É um desafio. A gente hoje tem uma geração que a gente tem que dar conta da família, tem que cuidar dos filhos, tem que ser competente e ter sucesso no trabalho e ainda somar o cuidado com os pais, né? Então, a gente está tendo contato já com pessoas que estão vivendo mais e aí tá batendo na nossa porta, né? Pessoas que querem continuar com a autonomia, não querem sair das suas casas, querem continuar com as suas rotinas, mas com que condição, com que cuidado. Então, hoje, uma das profissões que mais cresce é o cuidador de idosos, né? Porque essas pessoas, elas querem permanecer nas suas casas, elas não querem sair, né? né? Que os seus filhos, né? Não querem ir para casa dos filhos, porque estão, né? Tendo mais autonomia por mais tempo, mas, de certa forma, o filho também quer garantir o cuidado dessa pessoa mais idosa, que tá lá sozinha, que pode cair, precisar de ajuda. E aí vem os dispositivos também. A gente tem visto muitos dispositivos que vêm para ajudar, né? Que apita quando a pessoa cai. Tem um dispositivo que se arma como um airbag na volta do idoso tipo quando ele um colete, cai. né? Um colete, que se ele cair... Sensacional! Quero ver convencer eles a botarem o colete, né? Aí eu quero que me ensinem a estratégia. Mas a gente fica olhando que são recursos, e aí é super positivo, porque se forem recursos que permitem que essa pessoa tenha mais autonomia por mais tempo, o envelhecimento dela vai ser mais saudável, né? E ela vai ter uma longevidade ainda maior. E aqui daí a gente traz também o que a gente faz, né? Sim. Então, se a gente pensar no trabalho social com pessoas idosas no SESC, né? Os nossos grupos da maturidade ativa. Incríveis. Que no Brasil, isso no SESC tem mais de 60 anos de história, mas sistematizado no Rio Grande do Sul tem mais de 20 anos. A gente começa a enxergar grupos com idosos chegando aos 100 anos, com autonomia, dançando, viajando, né? Incrível, isso é fantástico, né? Mas é uma caminhada, né? Então, a gente também não pode esquecer que isso é um recorte, né? Então, a gente também tem que pensar em como é que a gente garante essa capacidade de envelhecimento com qualidade para todos, né? Dentro das múltiplas velhices, né, que a gente tem num país que tem, né, questões também de superar, né, desigualdades sociais, enfim, e realidades também, né, de distâncias, de isolamento, que são diferentes, né? A gente está falando de vários cenários, né? E hoje, dentro também do processo de envelhecimento, a gente já fala em 3 etapas das pessoas idosas. A gente fala do início do envelhecimento, a gente fala do ancião, a gente fala da velhice extrema. Então, assim, são velhices múltiplas, né? Que a gente também tem que se preparar, né? Então, mas é algo fantástico. A gente ganhou anos de vida. E agora a gente tem que ganhar... decidir o que vai fazer com ele. Tem que ganhar vida nesses anos, né? Eu, há anos atrás, olhava, tipo assim, uma pessoa de 50, 60 anos. Nossa, é um idoso. Super idoso, né? E até gostaria, Maria, que tu mencionasse também, né, no nosso público de 50 a mais. Sim. Como o sistema hoje trouxe números bem interessantes antes.
pra gente conversar. E eu vejo já no mercado de trabalho, né, muitas pessoas, que eu também não sei se é 50 a mais ou não, porque a gente não, né, não consegue muito diferenciar, inseridas no mercado de trabalho. Eu acho isso incrível, né? A gente tem uma população que está envelhecendo muito, né? O que muda isso, né, no teu ponto de vista, e no sentido de educação. Técnica em enfermagem, vamos pegar, por exemplo. O que muda na educação desse futuro profissional, sabendo que ele vai atender um público de uma idade mais avançada do que um mais novo. Isso muda para o profissional? Eu acho que nesse sentido já acontece, né? A gente, obviamente, as pessoas mais velhas, a velhice não tem a ver com doença, tá? Mas existem comprometimentos. O corpo, a biologia, ela nos leva para algumas debilidades, obviamente, e em maior ou menor grau, que já exigem um cuidado a mais. Então, assim, hoje a gente já tem um público e o nosso aluno, ele é qualificado para cuidar do ser humano, independente da idade que tenha, né? Mas, obviamente, que a gente aprofunda, por exemplo, o estudo sobre as demências, né? Porque se a gente está falando do ser humano integral, eu não estou ali só para tratar um sintoma. Eu estou ali para tratar o conjunto, eu estou ali para ajudar com que tudo seja mais leve, com que esse processo ele seja positivo, né? Marcante para esse cuidado de forma positiva. Então, com certeza, são estudos que a gente aprofunda, estratégias de cuidado, né? Para todos os tipos de demência e todas as comorbidades que vão acontecendo no envelhecer. Né? O aluno, com certeza, ele tem esse olhar aprofundado para poder estar mais preparado. Mas o cuidado humano, ele é da interação, né? Ele é desse olho no olho, desse não saber só se tá com dor, né? Mas saber como a pessoa passou o dia, saber ter esse olhar que a gente fala tanto do atendimento humanizado, né? Que é lembrar que tu está cuidando de alguém, né? E não só de uma dor ou de um sintoma qualquer. Sabe que eu vi um simulador que diminuía os movimentos, alguma coisa assim, que simulava o andar, ou uma pessoa. Eu achei aquilo sensacional. Eles estavam aplicando... no corpo. Se sentir no corpo. Pra gente ter... Porque a gente não entende, né? Hoje você diz, tem dificuldade de andar. Eu fico pensando, tá... Mas a gente não consegue se colocar no lugar. Isso é tão importante, né? Acho que se tivesse isso em todos os ambientes de educação, para os alunos conseguir ter um momento de se sentir no lugar, talvez geraria um pouco... Eles já têm, né? A gente sabe que quem escolhe essa área, principalmente de cuidador de idoso, enfermagem, né? Eles têm já empatia ali no... A gente possui. Todas as escolas que trabalham com o curso técnico de enfermagem e cuidador de idosos têm o simulador de idoso. É legal falar que legal. Que a instituição, ela traz esse recurso para todo mundo, né? Buscando esse padrão de espaço de aprendizado. Cada vez mais a gente está investindo nos simuladores, porque os simuladores, eles nos levam para essa aproximação com a realidade. O simulador de idoso, ele é fantástico, né? Inclusive, lá na escola, o simulador de idoso, ele é um investimento alto, né? Passa em torno de R$10 mil um simulador de idoso. Nós tivemos uma turma que fez um PI, que é o projeto integrador da turma, onde eles desenvolveram um simulador de idoso similar, num preço acessível para que outras instituições também possam ter acesso. Foi no valor de R$65, se eu não me engano. Então, ele foi muito em conta, feito assim de forma artesanal, né? De forma artesanal, para dar. E eles fizeram porque eles queriam fazer em medidas maiores para atender alunos idosos, né? Pessoas idosas. Pessoas acima do peso, né? Que precisavam de uma circunferência maior. Então, foi um projeto muito legal. E o que ele faz é isso, é tu dizer assim, não, eu tô enxergando, mas eu tô enxergando mais nublado, porque ele tem um óculos que dificulta. Eu tô ouvindo, mas eu tô ouvindo mais distante, tem que falar um pouquinho mais alto porque eu tô usando protetor auricular. Então, assim, todo ele é pensado para travar as articulações. Então, a gente faz simulações. Vou derrubar a caneta. Pega a caneta. Tu vai pegar a caneta. Tu leva mais tempo do que tu levaria sem o simulador. E tu pensa assim, não, a pessoa tá fazendo um esforço para pegar a caneta. Não é porque ela não quer. Precisa esperar, não é porque ela não quer. E isso a gente vê no dia a dia, né? Minha mãe tem 82 anos. Às vezes eu digo, mãe, vamos ali cortar uma cebola, fazer a janta, me ajuda. Vem, mãe. Calma, mana, eu tô indo. Porque no meu tempo. Ela sempre foi muito agitada e eu fico esperando o mesmo ritmo e já não é o mesmo. E eu tenho
tem que respirar e pensar, não, tá tudo bem, vem, eu te espero, dá um abraço aqui. E aí tu vai encarando diferente. Então, tu ter essas vivências, ela te aproxima com a realidade. muito legal. E aí, dentro da escola, a gente tem para todas as esferas, né? Tanto no técnico de enfermagem, como na radiologia, na ótica, na podologia. A gente sempre tenta trazer o mais próximo da realidade. E estamos recebendo agora, em julho, a gente já inaugura o simulador realístico, né? Que é um super boneco, né? Que geme, que chora, que sua, que fica com a boca roxa. Então, tu consegue trabalhar simulações para que o aluno se impacte sem ele saber o que vai acontecer. E aí, ele tem que trabalhar a reação no ato. Então, o professor, ele vai... Né? Exato. O professor vai dizer quais são os sintomas, vai cadastrar quais os sintomas que esse simulador vai ter e vai acontecendo os sintomas e aí a gente consegue trabalhar o pronto atendimento desse aluno, de poder pensar o que ele tem que fazer naquela situação de caos, né? Que é similar ao que ele vai encontrar. Porque na teoria, a gente estudando ali, tá tudo ótimo, né? Ah, e tem isso. Aí chega na hora, trava, imagina. Exato. E aí nós estamos falando de um investimento de mais de 700 mil reais. Então, assim, hoje já 3 escolas vão receber este simulador. Então, estar numa instituição que investe usando a tecnologia, os simuladores, as possibilidades de investimento para deixar esse profissional, me dá aquela tranquilidade que eu queria para assinar esse diploma, né? Então, eu vejo ele atuando e eu tenho certeza e convicção daquilo que a gente entrega. Fantástico. Mari, longevidade no sistema. Então, hoje a gente tem assim um orgulho, né, de dizer que o sistema FEComércio, Sesc, Senac no Rio Grande do Sul, ele possui o selo Age Friendly, ou seja, nós somos uma das 11 empresas no Brasil que são certificadas em relação a boas práticas, né, em relação à permanência ou à captação de pessoas 50 a mais na empresa. E hoje elas representam em torno de 15% da nossa força de trabalho. Isso fala, né, desse processo de mudança, né, nas questões, né, de permanência das pessoas no mundo do trabalho, né. Então, aqui a gente tem, né, a prática acontecendo, né, e eu entendo que um fator-chave, uma estratégia que faz isso acontecer, né, com sucesso, fala do nosso investimento permanente em capacitação dos nossos colaboradores. Nós somos uma empresa que tem como uma estratégia muito clara, né, nosso plano estratégico, investir no desenvolvimento permanente dos nossos colaboradores. Isso também faz esse processo, né, de apoio de educação ao longo da vida, né, que ele pode ser dentro das instituições, pode ser individual, pode ser em outros contextos, né, mas isso faz toda a diferença nessa questão da permanência, né, no mundo do trabalho de pessoas acima de 50 anos, né, ou de outros projetos que a gente tem que, né, dentro dos grupos também da maturidade ativa, que é a Universidade 50+, que fala também, né, desse lugar de continuar aprendendo em todos os ciclos da vida, né, e para te reinventar, te reposicionar, continuar aprendendo, né, na perspectiva de um envelhecimento com qualidade de vida, bem-estar, né? Então, também... Esse 50 a mais não pode virar um 60 a mais daqui a pouco? Bem, é 60, 70. A gente está falando, a gente quer abrir. 50 a mais, daqui a pouco eu já estou lá, né? 40 mais. A gente está falando agora, algumas pesquisas nos falam que as pessoas que vão viver aos 120 anos já nasceram. Já podem ser. Que seja eu. Pode ser um de nós, né? Então, viver até os 120 anos, ou talvez, enfim, mais, já é possível, né? Mas a gente também não adianta viver, né? Sem qualidade de vida, né? Então, esse é o desafio posto, né? No nosso mundo, né? É como viver bem nesses anos a mais que nós conquistamos, né? E também lembrar que isso ainda não é uma realidade de todos, né? Então, a gente também tem que pensar como é que a gente aproxima, né, essas realidades tão diversas, né? Mas aqui é esse desafio que é onde também estão as oportunidades de negócios, estão as oportunidades de inovação, né? De unir as tecnologias com esse propósito, né? Então, aqui é o que a gente tem, né, de tendências mesmo. É verdade, é verdade. Falando nisso, por que vocês acham que é tão comum hoje a gente ver casais que não querem ter filhos? Cada vez mais, né, no nosso convívio, já saiu estudo sobre isso, que as pessoas estão tendo menos filhos.
Sim, a gente saiu de avós que tinham 12, 18 filhos para casais que tem 1, 2. 2 acabou. Quando tem. Ou não tem. Ou quando não tem, né? Acredito que são vários, a gente pode olhar por vários olhares, assim, né? Tem a questão de que a gente tem acesso a fazer mais coisas, a viver mais intensamente, a viajar. A gente se abre um leque de possibilidades em que tu avalia, né, que tu quer viver de uma forma muito intensa, né, a fase em que tu ali... Aproveitar todos os minutos. Seria a fase que tu teria filhos, mas aí é a fase que tu também tá com todo o gás e toda a energia para viver todas as possibilidades que se apresentam. Nunca se viajou tanto, nunca se teve acesso a tanta informação, né? Então, acho que esse pode ser um olhar. O outro é o olhar financeiro. Acho que cada vez a vida tá mais cara, tá mais difícil. Tem o viés da violência, né? A gente se pergunta em que mundo eu tô deixando o meu filho, e isso atormenta a cabeça de qualquer mãe, qualquer pai, né? Tu pensar em que lugar, como vai ser, né? A gente vê tanta judiaria, brutalidade, enfim, tantas coisas que acontecem que a gente se questiona, assim, sabe? Em que planeta a gente está construindo e onde é que eu vou deixar o meu filho. Então, acho que são tantas as questões que são trazidas, né? E possíveis nessa análise, cada uma com a sua. Eu acho que o que a gente precisa é viver esse novo conceito, aceitar porque são as escolhas, né? E pensar como é que a gente vai lidar com essa redução de população também, né? A gente vê algumas questões relacionadas a como vai se dar nessa conjuntura social, né? Com esse esvaziamento, digamos assim. Cada vez mais as pessoas optando por ter pet, o que significa que as pessoas também, elas não querem não ter contato, ou não ter carinho, ou não sentir o sentimento, né? De zelar por alguém, ou por um bichinho, enfim. Mas é isso que a gente vê, né? Famílias que tinham 5 filhos, hoje famílias com 1 ou 2 filhos. E os filhos só com os pets, e os pets são castrados, né? Então, realmente um olhar. Mas são muitos. Eu trago mais um outro fator que eu acho que é bem relevante, que tem relação com educação e mulher. Então, quanto mais a mulher tem acesso a anos de educação, ela vai fazer essas escolhas, né? Então, é natural que ela planeje melhor, né? A questão da família e do filho, né? E que eventualmente não seja uma opção, né? Então, acho que também fala desse lugar de uma mulher com mais escolhas, né? Que é algo que é positivo, né? Enfim, né? Então, eu entendo que esse também é um fator bem relevante, assim, para essas mudanças, né? E a mulher chefe de família também, que por vezes ela pensa que não vai correr o risco de se afastar, já tem um filho, às vezes, que precisa dar conta, lar, né? É a provedora, e aí ela investe na carreira e nesse desenvolvimento. São muitos os cenários para... mas, de qualquer forma, independentemente da escolha que tu fizeres, né? É importante ser uma escolha consciente, né? E ser feliz com a escolha que tu fizer, né? Então, acho que esse é o ponto principal, né? E a sociedade como um todo que vai ter que lidar com as consequências de tudo isso, né? Então, né, a gente vê o mercado ali dos pets, né? Em termos de negócio também crescendo, né? E dando conta também desse lugar, né? E eu sou um exemplo de uma mãe de pet, né? Enfim, então a gente sabe o que a gente investe e o amor que a gente tem também pelo pet, né? Mas também, né, de um cenário futuro onde nós teremos mais idosos no mundo do trabalho, né? Menos jovens para dar conta, né? Então, né, dessas demandas, né, de mercado, enfim, né? Ou de rede, de cuidado de rede, né? Então, cada vez mais rede, num sentido ampliado, né? Ela é relevante. Rede familiar, rede de amigos, rede no teu próprio ambiente de trabalho, né? Convívio em geral, né? Mas falando desse mercado de aumento do mercado pet, né, que tu comentou, Mari, ontem a gente estava conversando sobre tem plano de pet, de plano de saúde para cachorro, né, e enfim, para animais no geral. Sim. E isso é um reflexo, né, de que isso está acontecendo, esse movimento está acontecendo. E porque realmente, acho que vendo um pouco assim o cenário cenário da minha vida, da minha família, assim, da minha irmã, que é uma pessoa que escolheu não ter filhos. Ela falou exatamente isso que a Karine falou. Ela estudou há muito tempo, né? Chegou ali na idade, ela disse, eu quero
hoje eu tô estabilizado, quero viver, quero viajar, quero, né, conhecer, não quero me prender. Mas a gente também tem um aumento das mulheres que estão engravidando com mais idade também. Né? Porque as tecnologias da saúde, elas estão permitindo. Então, hoje eu também consigo... Ontem eu vi uma reportagem de uma mulher com 60 anos que engravidou. E aí, agora eu tô pronta para viver intensamente esse momento. Então, assim, Inverte, né? são os momentos, as possibilidades. E talvez ela seja uma mãe muito mais inteira, porque ela nunca vai pensar, eu deixei de fazer alguma coisa para viver a gestação, escolher, né? Não, eu vivi todas as minhas escolhas e agora eu tô inteira para essa escolha. É muito mais comum, né? Ver as pessoas... mulheres acima de 40 anos já é muito comum, já é né? muito comum. E agora, minha mãe teve chegando com quase 40, se não 40, e já era um super risco, né? Hoje já não. E hoje as pessoas também, elas fazem a reserva dos óvulos, né? O congelamento. E aí outras decidem a hora. né? E aí são, novamente, as tecnologias a favor. E a gente pode ir para muitas discussões, né? Hoje fala assim, as pessoas estão desenvolvendo na IA uma pessoa para ser o seu amigo, seu namorado, ou seja o que for, fala com a pessoa todos os dias. E aí a gente aqui teria pano pra manga, né? Porque são temas polêmicos, né? Mas não é essa a minha intenção. Minha intenção é sempre pensar no que está por trás disso, né? Se eu paro de me relacionar com as pessoas do meu círculo de vida, as pessoas reais, para passar a me relacionar com um virtual, tem um problema aí. Agora, se eu já estou vivendo no isolamento e até então eu não falo com ninguém e talvez eu estaria pensando num suicídio, eu passo a conversar com uma inteligência artificial que me acolhe, que me escuta, que de repente me encoraja a outros movimentos, então é positivo. Então a gente sempre tem que pensar assim, tá, mas o que está por trás? Porque aquilo que a gente pode olhar de forma negativa pode ser muito positivo para uma pessoa que já está vivendo a solidão. Na realidade, esse movimento dessa... esse movimento desse modelo de inteligência artificial fala de uma demanda e de uma necessidade. É isso que tu traz, né, Karine? Ela existe. Como é que tu vais resolver? Se vai ser com a IA ou se tem outras formas de conseguir fazer esse resgate, né? É o ponto. Né? Esse é o Mas ponto, ele fala da necessidade. E a necessidade é o convívio social. O convívio social. Não perder esse convívio. E se eu estou construindo o convívio adequado, né? Porque daí na IA eu posso dizer mais ou menos o que eu vou encontrar, é porque as relações, elas de certa forma estão adoecidas, né? E aí a gente precisa dar um passo atrás e entender como essas relações estão acontecendo. O importante é que a pessoa ela possa ter, e aí não me importa se a porta de entrada para essa ajuda foi perguntando para o ChatGPT, ou seja, qual é a outra, dizendo, eu tô me sentindo ansiosa, eu tô sentindo meu coração disparado, eu tô sentindo vontade de me cortar, de me machucar. O que eu faço? E eu ter uma inteligência que me diga, liga para tal número, pede ajuda, fala, não faz isso agora. Talvez não te dê resposta, mas... Não te dê, mas te encoraja a buscar algum movimento. Agora eu tinha muitos amigos, eu estava sempre interagindo com as pessoas, de repente eu sumo e paro de interagir com as pessoas para passar a interagir só com o virtual, porque eu consigo comandar como essa relação, sim. Porque aí ninguém me desagrada, ninguém me... Bom, daí a gente tem um outro viés para olhar. E eu queria saber na ponta, falando bem da ponta, tá? Tanto para a Karine quanto para a Mari. Mari, em relação aos funcionários, né? Aos profissionais da saúde, e a Karine aos alunos. Como que vocês têm lidado com esse avanço tão grande da tecnologia, de inteligência artificial, né? Das pessoas colocando lá suas perguntas no ChatGPT, botando os exames no ChatGPT para ver, e com os profissionais da saúde e os alunos que vão atuar nesse mercado, né? Como que tem sido para vocês? Tem algum trabalho específico que vocês têm feito? Até pegando o gancho da Bruna, tem muitos colegas, amigos e conhecidos, né, que recebem exame e entram em pânico porque botei no Google e, meu Deus, tô com N situações e agora o que eu faço sem sequer antes consultar um profissional. Eu entendo que a gente tem um espaço ainda que está em aberto e em construção, que é toda uma regulamentação das profissões em relação a isso, né? Então, hoje a gente já tem alguns pareceres, alguns posicionamentos. Um deles é do Conselho Federal de Medicina, que fala de como tu tens, enquanto profissional, de informar se tu está usando inteligência artificial no teu apoio diagnóstico, né? Porque isso fala de transparência também, né?
Então, existe esse campo ainda, que é um campo que não está, que ele está em construção, né? Então, a gente também tem que seguir, né? Existe uma coisa fantástica que veio com a pandemia, né? Anterior já, mas que acelera na pandemia e hoje também está em aceleração, que é a telemedicina, né? Então, a gente fala isso para radiologia, a gente fala para consultas, né? Então, assim, na pandemia, um exemplo, o Conselho de Nutrição flexibilizou a consulta online, né? As terapias já eram possíveis, mas também, né, se fortalecem nesse espaço dentro do que é possível fazer no online, né? Então, a gente está numa caminhada onde a telemedicina, ela apoia, ela encurta distâncias, ela leva profissionais a locais onde as pessoas não teriam esse acesso. Nós temos uma unidade móvel de saúde preventiva no SESC que faz mamografia por telemedicina. Então, nós temos um mamógrafo que é itinerante, então, que amplia o acesso através da itinerância, que a mulher faz o exame, essa imagem vai para o hospital em São Paulo, né, que faz o laudo e volta, né? Então, assim, a gente está falando de algo que é de fato, né, muito impactante em termos de impacto social, né? Então, você consegue levar a mamografia para uma mulher que está na faixa de rastreamento, que nunca tinha feito o exame, né? Um exemplo que eu me lembro agora de memória, em São José do Norte, que a gente leva a carreta através de uma balsa e dá acesso a uma mulher que nunca tinha feito um exame de rastreamento, né? E esse resultado chega online, né? Para esse profissional lá de saúde que vai fazer depois o segmento, o acompanhamento, né? Então, a gente está falando de... E aqui a gente está trazendo recorte, por exemplo, do câncer de mama, que é um câncer extremamente prevalente no Rio Grande do Sul e também aqui em Porto Alegre, enfim, que ele tem grandes chances de cura se diagnosticado precocemente. Então, se você faz rastreamento, se você diagnostica precocemente, você tem até 95%, 99% de chance de cura. Então, aqui a gente está falando, de fato, né, de algo que dá... condições de tratar, né, de dar uma qualidade de vida ou sobrevida ou cura, né, se conseguir ser feito. Então, isso é um avanço fantástico, né, que a tecnologia nos dá, né. Então, são lugares onde a gente consegue, né, transitar, assim, enquanto profissionais e ampliar esse olhar de integrar o cuidado com a tecnologia, né. Tudo tem o lado positivo e negativo. Tudo. Não tem como, né? Sempre vai ter um olhar que pode mostrar o lado positivo e o lado negativo. Eu sou apaixonada por tecnologia, eu adoro coisas automatizadas, eu acho que tudo que vier para facilitar é muito bem-vindo. E eu acho que, às vezes, o tempo que a gente fica relutando com alguma novidade que chega é o tempo que a gente está perdendo de ver o que de bom a gente poderia tirar daquilo ali. São opiniões. Tem pessoas que são mais resistentes, né? Ai, não, eu quero falar com a pessoa, eu quero ser atendida por alguém. Vou trazer um exemplo. Nessa semana, eu passei a semana tentando encaixar que eu tinha que fazer um exame de laboratório. E aí eu pensei, eu vou descer no laboratório e vou tirar a senha. Se demorar uns 10 minutos para me chamar, eu já não vou ficar, porque daí eu já tinha outro compromisso que eu não queria faltar, eu não estava achando de encaixar. Para minha surpresa, quando eu entrei no laboratório, tinha um totem, eu respondi algumas perguntas. Quando eu terminei de responder as perguntas básicas ali, apareceu meu nome na tela, Karine, sala 4, coleta. Eu pensei, não, mas eu não falei com ninguém. Não pode? Aí eu perguntei, não pode, né? Tipo, eu tinha que passar pelo atendente ainda. E aí a pessoa disse assim, não, é só passar. Daí eu fui, cheguei lá e disse, é só entrar aqui. Ela, sim, é tu, tá. Fez ali a coleta. E eu disse assim, tá, mas eu não falo mais com ninguém, eu só passo aqui na coleta. Ela disse, não, tu já respondeu o que a gente precisava saber para tu fazer este exame. Se fosse um outro exame que tu precisasse de explicação, de acolhimento, tem uma pessoa especializada para cada exame. Nossa. É tudo que eu queria. Eu juro, eu saí dali e marquei. Eu levei 6 minutos entre descer do carro e entrar no carro de novo. Eu tô falando do tempo total. Cara, foi perfeito. Eu saí dali impactada e pensei assim, meu Deus, eu não acredito, isso é só isso. É maravilhoso. Isso é maravilhoso. E isso a gente tá falando de tecnologia automatizada para aquilo ali que eu precisava, que não precisava de uma interação mais cuidadosa, mas fui super bem atendida pela menina que fez a coleta. E aí, quando eu saí, eu pensei, mas ao mesmo tempo eu fiquei preocupada. Tá, mas eu vou vir aqui fazer exame, ninguém vai falar comigo. Ela, não, se for um exame, tem a pessoa especializada para aquilo. Eu tô abandonada. Então, é isso. É tu entender que tudo pode ter o viés positivo
positivo e negativo. Se para todos os exames forem assim, eu chegar lá tensa, nervosa, porque é um exame que daqui a pouco que eu sei que vai detectar uma coisa que vai me afetar emocionalmente, eu preciso que alguém esteja lá para me dizer, vai dar tudo certo, calma, deixa eu te explicar, é assim que funciona. Mas se não é isso, é só aquela coleta de sangue, simples, né? Tá tudo certo, eu só queria encaixar aquilo na minha rotina para eu não abrir mão da minha saúde por conta de trabalho ou de outras rotinas que eu venho a ter. Então, sempre vai ter lado positivo ou negativo, e aí a gente tem que decidir por qual lado a gente vai olhar as coisas, né? E eu costumo encarar a tecnologia como algo que vem para somar, que vem para facilitar, vem para aproximar as pessoas. Ela vai ter acesso, vai botar no Google, vai ler os exames. Eu prefiro que ela tenha excesso de informação para se assustar e correr atrás de uma solução do que ficar na ignorância e não fazer nada com isso, né? Então, eu prefiro olhar por esse lado. Eu me lembrei de 2 exemplos que são meus também, que falam dessas possibilidades da tecnologia que são, né, enfim, que foram para mim muito relevantes. Na pandemia, eu fiz terapia online, né? Eu fiz 3 anos de terapia online, eu tive alta e até hoje eu não encontrei com a minha terapeuta presencialmente. Olha aí. Eu fiz online também durante e funcionou, né? Então, assim, claro, não funciona para todos, não funciona para todas as situações, mas é esse lugar de ampliação de possibilidades, né? Que a tecnologia nos dá. Hoje eu faço academia online, eu não consigo achar mais o meu tempo para fazer o presencial. Então, às 6 da manhã eu consigo me conectar, independentemente se eu esteja em Porto Alegre, ou se eu esteja viajando, daí eu estou num hotel, estou num outro lugar, e eu encaixo na vida, né, o online, mas não deixo de ter atividade física regular. Então, né, também são essas possibilidades que a tecnologia nos dá, né? E que talvez eu, né, enfim, eu continuo querendo fazer o presencial, né, mas que o online possibilita, a facilidade. Né? Então, como psicóloga, vou fazer o meu relato, né, porque é polêmico também sobre terapias online. Eu faço terapia a vida toda, é uma condição de quem escolhe a psicologia, né, a gente precisa estar bem para poder cuidar de alguém. E nos últimos, talvez, 5 anos, eu faço online também com uma terapeuta que eu nunca vi. Ela mora em Porto Alegre, mas a gente nunca se cruzou. E eu costumo dizer assim, não tem lugar mais gostoso para falar das minhas fragilidades do que no meu edredom. Então, assim, se tu tá no lugar, ou no meu carro, que é um lugar que eu gosto muito de fazer também. Então, são os lugares onde tu consegue te desarmar e tá completamente entregue para aquele momento, o resultado vai acontecer, né? A gente não busca terapia para dar um abraço em alguém, a gente busca terapia para se autoconhecer, para receber a provocação adequada, né, para chegar onde a gente quer chegar. Então, eu quero encorajar que outras pessoas busquem, né, porque tudo é desculpa pra gente não fazer, é o preço, porque a gente sabe que ainda é um serviço, né, que não chega para todo mundo, mas às vezes é o tempo, eu vou sair daqui, hoje em Porto Alegre, se tu sair daqui para ir no centro, numa consulta, tu tem que ter 1 hora de deslocamento para ir, 1 para voltar e mais 1 hora de terapia. Perfeito. Então, assim, tu não vai 3 horas do teu dia para uma atividade que é só para ti, tu abre mão para fazer as que são coletivas, né? As de entrega. Então, 45 minutos do teu tempo, seja na tua sala, no teu trabalho, que tu consiga um lugarzinho, né, aconchegante para tu fazer, seja no teu carro, seja na tua casa antes de sair, seja de noite antes de dormir. As possibilidades hoje, elas estão aí e é transformador. Então, encorajo aí a procurarem esse tipo de serviço. Façam terapia. E aqui a gente fala, né, de terapia ou de outras formas de autoconhecimento, né? E acho que esse é o ponto relevante que a gente pode, né, deixar também como esse encorajamento, né? O autoconhecimento, ele te liberta, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de longevidade, a gente tem que falar também sobre finitude. A gente não fala sobre morrer, mas a gente precisa falar sobre isso, porque essa é a única certeza que todos temos. Coisa certa que vai acontecer, né? Mas por que a gente não consegue, né? É medo, é tabu, é resistência, mas se nós estivermos, né, conscientes da finitude, a gente vai conseguir, né, qualidade de né, viver com qualidade, viver bem, né? A gente também fala dos espaços hoje que também são uma tendência, né, de cuidados paliativos, que é dar dignidade também ao momento da morte, né? Que as pessoas têm que poder escolher como querem fazer isto, né? E às vezes a família ou o lugar onde tu tá fica nesse esforço de manter a pessoa viva, né? Mas, na verdade, às vezes ela precisa de um espaço de conforto, de acolhimento para esse momento da vida, né? Que é de todos, né? E nesse mesmo viés, a Mari me fez
trazer a ideia das práticas integrativas. Hoje o SUS ele já, né, tem as práticas integrativas, e na instituição também a gente está desenvolvendo planos de curso e possibilidade da gente ter essas práticas integrativas dentro da escola, porque quando a gente fala de saúde, de falar dessas outras práticas de meditação, de reiki, momentos de conexões que possam te levar para esse autoconhecimento e que podem ser, né, o caminho aí em conjunto, né, seja com a terapia ou não, mas como possibilidade aí de autodesenvolvimento. Mas você sabe que eu me coloco num perfil ouvindo vocês falar, de onde eu só procuro, geralmente eu só procuro, quando eu sinto uma dor nas costas, eu vou procurar um pilates, eu procuro alguma coisa. A gente tem um perfil muito forte ainda que acontece isso, de que só procura ajuda quando sente. Porque a gente acha que a saúde está ligada à doença, né? Tu pode ser um jovem doente e pode ser um velho saudável. Claro que a velhice tem um impacto da perda de função, cognição, tem várias questões que vêm junto. Mas tu pode ter um jovem pode estar muito mais doente do que um idoso. Então isso é ruim, né? Olhar eu só procuro o médico se a minha perna cair. Eu tenho muita dificuldade. Eu sei que eu preciso fazer exercício físico, eu preciso voltar pra terapia. E eu penso, não, mas eu tô bem. Tá tudo bem. Agora eu não preciso, mas quando eu preciso. Quando estiver mal. E às vezes tu precisa fazer o antes, né? E o tanque vai enchendo. Eu acho que esse é o exercício permanente que a gente tem, né? De cuidado Falando consigo. Sobre finitude, será que existe? E aí? Não vamos entrar nessa esfera. Vamos voltar pro Gramado Summit, né? Vamos voltar pro Gramado Summit. A gente viu muita prática lá, consegui ver bastante prática, apesar de ter faltado, né? Muita questão da saúde, senti falta também. Sobre telemedicina, que é algo que se consolidou muito forte pós-pandemia e vem cada vez consolidando mais. Meninas, quando vocês olham para a telemedicina hoje, de todas as tecnologias que a gente tem que vem para ajudar, o que vocês conseguem enxergar mais de tendência? O que vocês acham assim que tá para estourar tal tendência na área da saúde? Ou você acha que tá tão dinâmico assim que vem... Nossa, tantas frentes, né? Acho que a gente tem dentro da parte médica, assim, hospitalares, sistemas de saúde, muita tecnologia para situações menos invasivas, né? Para abordagens menos invasivas. Então, acho que tem muita tecnologia nesse sentido acontecendo. A telemedicina no sentido de levar cuidado a quem não teria acesso, né? Então, essa aproximação, essa facilidade. Mas acho que também o viés de muitos aplicativos e de possibilidades do cuidado antes dos sistemas de saúde, né? Que é isso, aplicativos para cuidar do tanto de água que eu bebo, aplicativos para cuidar da minha condição física, aplicativos para cuidar dos meus exames e mapear, me avisar um alerta quando eu já faz tanto tempo que eu não fiz tal exame. Então, tem tantas possibilidades que a gente precisa, cada um, buscar aquelas que se adequam à sua necessidade, assim. Mas acho que é difícil, assim. Citar é difícil, Eu entendo que a nova fronteira da tecnologia é a biologia. A gente está falando não só também da saúde, a gente pode falar na medicina, pode falar na alimentação, pode falar nas energias, né? Então, essa fusão entre biotecnologia e inteligência artificial, né? Ela traz esse caminho para um avanço, né? Que ele acho que ele é uma escala que a gente ainda não viu, que ainda não tem assim não tem precedentes, né? A gente só quem estiver um pouco mais à frente vai conseguir ver o resultado, né? Porque ele entra numa escala, né, mais exponencial, assim, que a gente não... Né? Acho que a gente não consegue ainda medir, ter dimensão, né? É muito rápido também. Mas certamente a telemedicina na radiologia, né, nas cirurgias, nas questões também dos sistemas de gestão hospitalar ou de controles, né? Enfim, isso tudo é tendência e já é fato em alguns lugares, também já é realidade. Ontem eu vi uma matéria sobre um médico lá do Japão que fez uma cirurgia muito em outro país. O paciente estava em outro país com as mãos... Isso acho que já acontece, é bem comum. Mas às vezes não tem tanta notícia assim saindo para o público que eu digo assim, público geral, que não consome essa, né? Vocês que são da área da saúde, vocês provavelmente veem muito isso. Para quem não bebe dessa fonte, ontem eu achei aquilo incrível. Eu falei, nossa, mas isso deve existir já há muito tempo. Mas eu achei
tão legal. Porque assim, ó, daqui a pouco é até uma área acesso, muito específica. Né? Dá acesso, tipo, é uma área eu não iria muito... nesse médico, eu não conseguiria ter acesso, mas de repente agora E daqui a pouco é um médico que ele é muito específico daquela área, daquele órgão, daquele local. Muito que especializado. Muito especializado. Eu achei aquilo incrível. Isso é uma tecnologia que é muito positiva, né? E aí, de novo, podem trazer 1000 dúvidas, né? Mas tu vai olhar pelo lado positivo de que tu tem esse acesso ou pelo lado de que pode geralmente dar a gente olha alguma pelo coisa lado negativo, errada, às vezes, né? Não vai dar Que certo. absurdo, né? Como é que eu vou deixar alguém me operar sem encostar em mim? Sem eu ver quem é, ou sem estar junto de mim, né? Exato, isso é uma realidade já. Muito bom. Mari, serviços do SESC para a área da saúde. Para quem quiser ter acesso, para quem não conhece, como é que faz? Que dica tu dá? Sim. Bom, temos vários caminhos, né? O site, né, do SESC também é uma fonte de informação. A unidade do SESC mais próxima também, né? E a gente também tá presente, né, nessa transversalidade. Eu acho que quando a gente fala de serviços do SESC, a gente também não pode deixar de falar que a gente tem serviços de saúde, mas a gente também tem serviços de esporte, lazer, a gente tem turismo, a gente tem cultura e a gente tem educação, né? Então, conhecer o SESC é um pouco de tudo isso, né? Mas as dicas que eu dou é entrar no site e também visita a tua unidade mais próxima do SESC, né? Que aí tu vai conhecer na tua cidade o que ele tem para te oferecer. Bacana, muito bom. Karine, falando de educação. Sim. Tá? Quero estudar na área de saúde. Que escola tu me recomenda? Sabe que o meu sonho era fazer enfermagem, né? Sim. Não sabia. É Minha sério? irmã foi enfermeira, minha mãe foi enfermeira e Olha eu não. aí. Mas eu vou deixar para a próxima encarnação. Tá bom. Sempre é tempo. Mas sempre, Não, dá sempre, tempo. sempre foi uma coisa que eu quis fazer. Não tá vivendo até Vamos 120? viver mais, nós vamos ter tempo de fazer outras... Vou sair daqui matriculado. Transformações, né? Karine, teu aluno aí. Tô prospectando aqui. Passa o teu contato aqui. O que o Senac Saúde oferece Então, com hoje... aquela qualidade top. incrível? Hoje a gente trabalha com o curso técnico em enfermagem, técnico em radiologia, técnico em podologia e técnico em ótica. Estamos desenvolvendo novos títulos, né? Então vem novidade muito boa por aí. Spoiler. Inclusive desenvolvendo em parceria com o SESC, porque a gente tem sempre pensado nesse trabalho conjunto, né? Então pensando os cursos também em conjunto, na formação necessária que possa atender ambas as casas. Trabalhamos com diversos cursos de especialização em instrumentação cirúrgica, cursos livres como temos radioterapia, medicina nuclear, enfim, na radiologia, né? Vários títulos também. Temos o curso Cuidador de Idosos, que a gente falou aqui, e outros cursos livres, né, para essa formação. Mas vale lembrar que hoje no Senac, no Rio Grande do Sul, são 17 escolas trabalhando com a área da saúde. Todas com o mesmo nível de laboratório, então, né, fazer aí um agradecimento especial à GEP aí por todo o investimento que foi feito em todos os laboratórios, buscando a padronização, mas que fala de identidade, né, a garantir a mesma educação e possibilidade para todas as escolas que trabalham com a área da saúde. Hoje, os nossos laboratórios, vale a pena uma visita, então, no Senac Saúde, que fica ali na Assis Brasil 1481, para quem é de Porto Alegre. Estamos com as portas abertas, a gente recebe bastante visita de outras escolas, então, a gente faz esse trabalho bem aproximado. A gente tem uma certificação que é o selo COFEM, que é o Conselho Federal de Enfermagem, dizendo que o nosso curso é um curso de qualidade, certificando com nota quase máxima, né? Que legal. A gente teve ali um índice só que a gente não pontuou na máxima. Então, hoje já são mais 10 escolas recebendo esse selo, né? E futuramente teremos todas as 17, esse é o plano. Então, é muito legal quando não é só a gente falando, né? A maior instituição da área dizendo, nós somos a primeira escola do Rio Grande do Sul a ser certificado com o selo COFEM e a segunda no Brasil. E hoje nós já somos a maior instituição de educação com selos COFEM, né? Porque ganhamos agora esses 10 títulos. Então, parabéns a todas as unidades que já conquistaram. Parabéns. E prova novamente. Então, com certeza, o curso do Senac não é o mais barato, porque a gente não está olhando para isso. A gente quer a qualidade, quer um perfil profissional comprometido, qualificado, pronto, né, para entregar o melhor de si
lá na área que é de cuidar de alguém, né? A gente sempre diz que é uma pessoa cuidando de outra tem que ter uma relevância especial. Então, sejam muito bem-vindos, quem quiser visitar a escola, tem no nosso site todas as informações também, e fazendo aqui uma distinção para todas as escolas que estão trabalhando hoje a área da saúde com tanto afinco, né? E desafio, porque é uma área bem desafiadora. Tem uma amiga minha que fez técnica de enfermagem no Senac Saúde. E ela sabia que eu trabalhava na FEComércio, mas não ligou muito uma coisa com a outra. Não. Eu perguntava, tá aí, como é que tá lá? Ela, é incrível, os professores, o material. Eu digo, sabia que... Conheço. E assim, né, a responsabilidade de formar um bom profissional, porque a gente vai precisar, né? E já aconteceu. Então, assim, a gente se hospitaliza hoje, a primeira pergunta, tem algum técnico nosso aqui? Porque as pessoas veem, eu fui esses tempos no hospital, já veio uma aluna, tu que me formou, olha aqui, eu tenho uma foto, né? Então, assim, a gente tem que ter o compromisso, porque a gente vai ser a pessoa cuidada, né? E a gente, um amor da gente, né? Um familiar. Então, a gente tem que ter o compromisso com a educação e principalmente quando a gente sabe que esse é um caminho sem volta. Todo mundo em algum momento precisa de alguém, precisa desse cuidado. E dá um orgulho, né? Lá onde eu corto o cabelo, né? Fazendo referência, assim. Lembra que a primeira vez que eu fui lá, eu sentei na cadeira, olhei pra cima, um certificado, assim. Uau! Ai, que legal. Aí tem que contar a minha história, né? Eu, enquanto fazia faculdade de odontologia, como eu queria ir para a área de cirurgia, né? Eu fiz o curso de instrumentação cirúrgica no Senac. Olha aí. Então, assim, o Senac também... Foi o Senac que me possibilitou ser instrumentadora cirúrgica, para poder chegar e concluir minha faculdade, enfim, né? Então, é a possibilidade dessa qualificação técnica que às vezes consegue dar essa transformação na vida das pessoas que precisam estudar e trabalhar também, né? E aí vale também lembrar do PSG, né? Porque do ano passado para cá, a gente também teve um crescimento no programa Senac de gratuidade e que na área da saúde nós nunca tínhamos vagas, né? Geralmente era só de mercado. Não é um curso, né, de um valor muito baixo, ele realmente é um curso que tem uma formação, que tem um custo muito elevado, né, de operação, né, por conta dos campos de estágio, insumos, enfim. E através do PSG a gente está realizando o sonho de pessoas que nunca pensaram que conseguiriam chegar, né, ter acesso ao curso, assim. Então hoje nós temos em torno de 90 alunos, né, só no técnico de enfermagem, né, juntando todas as áreas, em torno de 250 alunos que hoje estão realizando um sonho lá através do programa Senac de gratuidade. Então, coisa boa, a gente, além de fazer tudo isso, ainda fazer com o propósito, né, de chegar em quem não teria condições financeiras para isso. Isso fala do propósito juntos, né? É verdade. Impactar pessoas e empresas para construir um mundo melhor. Mas o meu primeiro emprego foi no Senac. Foi no Jovem Aprendiz, na verdade. Quem me deu o meu primeiro emprego foi o Senac. Eu era Jovem Aprendiz em Canoas lá em 2000 e... Não lembro. 2000 e muito atrás. 2000 e quando eu tinha 14 anos. E foi incrível. Daí eu disse hoje trabalhar dentro da empresa que me acolheu. É bom, né? É muito bom. É diferente. Eu vou contar só um relato, assim, porque é uma coisa que está acontecendo agora, que é muito bacana. A gente fechou uma parceria, a gente atende 9 municípios da região, né, na nossa área de abrangência. E nós fechamos uma parceria com Butiá, Minas do Leão e General Câmara. E essas 3 cidades, elas estão pagando um ônibus para trazer 40 alunos para fazer o técnico de enfermagem todos os sábados conosco. Para que isso possa viabilizar os profissionais que eles precisam na área de saúde, que hoje a região não tem. E isso possibilitou que eles conseguissem aprovar um projeto de transformar uma UPA em hospital na região, que vai absorver os alunos que eles estão trazendo. Então, pensa só, a gente foi lá para levar o Jovem Aprendiz, né? Porque a gente começou a atender uma turma de Jovem Aprendiz no Butiá, que já tem alunos desses 3 municípios. Em contrapartida, a gente identificou essa dor do município, né? Não, então a gente pode fazer. A gente não tem como levar o técnico de enfermagem porque todo o nosso espaço está preparado para isso. Mas a gente tem como atender eles aqui. Então, eles são responsáveis pelo transporte e trazem os alunos. Todos os sábados, 40 alunos da região que vão se formar conosco para ir lá transformar aquela região. E aí tudo faz sentido, assim. Então, só para compartilhar aqui. A gente podia fazer um podcast só de histórias transformadoras. Só de histórias. Top! Gostei. Só de histórias transformadoras. O que tu acha, Gil? Coisa legal. Topa, Gil? Já tá ali. Pode ser uma roda, trazer várias pessoas, vai ser muito bacana. Boa, Bruna. Histórias transformadoras. Ó, viu? Muito bom. Senhoras e senhores, Mari e Karine, palmas para nossas convidadas.
Nós é que Bom, agradecemos a oportunidade. Vocês gostaram? Muito. Adoramos, muito. queremos vir mais. Então, Que coisa tá. boa. Foi um prazer, muito obrigada. Daria pelo horas. acolhimento. Uma hora. Maravilha. Ai, eu já Muito bom. acabou? Não. Muito bom mesmo. Quando a conversa é boa, passa voando. Passa bom. voando, né? Passa muito rápido. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina, um Ah, prazer, um prazer. Muito bom ter vocês aí. Muito obrigada. Bru, como é que foi a experiência? Curtiu? Ai, adorei. Muito obrigada. Primeiro podcast e imagina, com essas coisas maravilhosas. Muito obrigada. O que tem aqui? O que tem aqui onde? Nessa barriga? Tem um bebezinho. Tem um bebezinho? Olha Tem só. bebezinho. Então, Conecta com tudo que a gente tá falando. Tudo que que falar de falou. vida, né? Falar de vida. Tem Perfeito. um bebezinho. Muito bom. Parabéns, Bruna. parabéns. Pessoal, chegamos ao final de mais um episódio. Nos sigam nas redes sociais, que vem mais Gramado Summit por aí. Tamo junto, até a próxima. Valeu, tchau! Tchau. Valeu.